Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Sexta-feira é dia de Evangelho no Lar e hoje vamos iniciar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como toda sexta-feira, nós nos encontramos aqui. É o dia que nós escolhemos da semana para fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é muito importante porque equilibra o nosso lar, nos dá força para continuar a caminhada. É o momento que a gente se conecta mais com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, os protetores do nosso lar. E nós ligamos a nossa energia diretamente com Deus. É como se a gente fizesse uma faxininha na nossa casa, tirasse tudo aquilo que não é bom e enchesse de coisas boas na nossa casa. Então vamos começar? Agradecemos a Deus pela oportunidade de fazer o Evangelho no nosso lar. Pedimos a Ele e todos os mentores da nossa casa que envolva cada um de nós com muito amor, muita paz, para que possamos fazer a leitura. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: O que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse: Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que está no céu. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e também está em Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29. A notícia de que Jesus fazia chegou até Herodes, o tetrarca. E ele ficou perplexo, porque uns diziam: É João Batista que ressurgiu dos mortos. Outros diziam: É Elias que reapareceu. Outros diziam ainda: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes então disse: Eu mandei degolar João Batista. Quem é este, então, de quem ouço falar semelhantes coisas? E procurava a ocasião para encontrar Jesus. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15, também em Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu: É certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas, mas na verdade eu digo a vocês: Elias já voltou. E os escribas não o reconheceram, e fizeram com ele tudo quanto quiseram. E assim também eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos então compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando, ou seja, João Batista era Elias reencarnado. Essa parte está em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, e Marcos, capítulo 9 a 12. 9, versículo 10 a 12. Esses trechos que eu li agora, se a gente for lá no Novo Testamento, nesses capítulos e nesses versículos que eu falei, nós vamos encontrar desse mesmo jeitinho. Do jeito que está escrito aqui, a gente vai encontrar lá. Então, a gente já vê que na época de Jesus, ele já estava nos mostrando a reencarnação. Porque a gente vê aqui que existia aquele questionamento que Jesus era uma pessoa, era outra, que tinha voltado, que não tinha, que tinha ressuscitado. Porque naquela época,
eles acreditavam em ressurreição, ou seja, que você voltaria com o mesmo corpo que a gente tem hoje, a gente voltaria. Então, para eles seria isso. Mas Jesus já falava que a gente teria que nascer de novo para conseguir evoluir. Só que ele ainda não conseguia falar com todas essas palavras, porque naquela época o povo ainda não tinha o conhecimento, não tinha a base do conhecimento. Então imagina se na época de Jesus ele chegasse lá contando tudo do mundo espiritual, como Kardec veio fazer depois de um tempo, trazendo a revelação do Espiritismo. Então, naquela época, Jesus foi começando a colocar algumas informações e o povo foi começando a se adaptar com a ideia. Quando ele falava que existia muitas moradas na casa do meu pai, quando ele falava que o reino dele não era desse mundo. Então ele começou a colocar algumas ideias para o povo, para que essas ideias fossem amadurecendo, para que no momento certo viesse o Consolador prometido, que não seria Jesus que iria voltar, e sim seria a outra revelação, a terceira revelação, que seria o Espiritismo. Mas daí a gente consegue ver aqui no finalzinho que os próprios discípulos entenderam que, na verdade, João já tinha voltado e tinha sido, não tinha sido reconhecido pelas pessoas porque veio num corpo diferente e ele passou por todos os tormentos que a gente sabe que aconteceu com ele. Então, muitas vezes as pessoas ainda hoje esperam que Jesus apareça de novo aqui na Terra, que ele venha de novo do mesmo jeito aqui para poder salvar, e a gente fica esperando a salvação vinda por Jesus, mas não é isso que vai acontecer. É cada reencarnação que nós vamos reencarnando, cada vez que a gente nasce aqui na Terra, nós vamos evoluindo e automaticamente a salvação que a gente procura não vai ser dada por ninguém, sim por nós, pela mudança que nós temos que fazer em nós mesmos. E Jesus, há mais de 2000 anos, já veio nos mostrando esse caminho. Então, nesse capítulo que a gente iniciou hoje, é um capítulo todo voltado para falar da reencarnação, a diferença da reencarnação e da ressurreição, o que acontece com os laços de família. Então, esse é o primeiro trecho, né, desse capítulo novo que a gente está começando, que vai falar da importância da reencarnação para a nossa evolução. É um trecho muito bonito que começa a nos fazer refletir sobre como Jesus, nos seus evangelhos, nas suas parábolas, nas passagens que a gente tem sobre ele já falava da reencarnação para a gente. E ele falava que teria sim que nascer de novo. E vamos ter que nascer várias e várias vezes até que a gente alcance a perfeição. Então vamos começar a partir... Hoje foi o comecinho desse evangelho para a gente começar a refletir, e nas próximas sextas-feiras a gente vai conversar mais um pouquinho sobre reencarnação e entender como é colocado pelos Espíritos, por Jesus, para a gente ficar um pouco mais esclarecido da importância de estarmos aqui na Terra e como a gente tem que aproveitar esse momento. Então, agradecer a vida que nós temos, agradecer essa caminhada, esse presente que é a reencarnação para a evolução de cada um de nós. Bonito, né, gente? Para a gente refletir um pouco e fortalecer mais a nossa fé nessa caminhada linda que é a nossa vida. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus por mais esses esclarecimentos de hoje. Pedimos a Ele e toda a equipe espiritual amiga que envolva o nosso lar, que enche o nosso lar de amor, de paz, de equilíbrio, que tire tudo aquilo que for negativo, tristezas, pensamentos ruins, mágoas, que todo o nosso lar seja envolvido com muito amor e que essas energias de amor envolvam também todos os membros, todas as pessoas que moram conosco, envolva a cada um de nós, envolvendo todas as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, todos os nossos familiares, todos aqueles que trabalham conosco nos nossos serviços, envolvendo aquelas pessoas que nós amamos muito, que já partiram para o mundo espiritual, aquelas que estão aqui,
envolvendo também aquelas que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que elas possam entender que nós estamos numa caminhada de aprendizado, possam nos perdoar, nos aceitar e que nós também possamos entender que cada um está na sua caminhada e que nós também possamos perdoá-los e aceitá-los. Pedimos, Pai, que esse amor envolva o bairro onde nós moramos, os nossos vizinhos, que a casa de cada um também seja envolvida com muita luz e muita paz, envolva o nosso ambiente de trabalho, envolva a nossa cidade, envolvendo o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Que todas as pessoas possam ser envolvidas nesse amor, que possam sentir o amor de Deus nos seus corações, fortalecendo a fé e a esperança de cada um. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos, nos hospitais, pronto-socorros e até mesmo nos seus lares. Que eles sejam envolvidos numa luz de amor, que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um. Que esse amor também envolva todos os profissionais da saúde, envolvendo aqueles que partiram hoje ou que ainda irão partir para o mundo espiritual, que eles continuem a sua caminhada com muita luz e muita paz, e aqueles que aqui ficaram que possam ser consolados nesse momento difícil. Pai, agradecemos a oportunidade desse aprendizado, que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos no dia de hoje, que possamos valorizar a nossa vida, valorizar os aprendizados diários, valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, que possamos agradecer a todo instante, todos os momentos da nossa vida. Agradecer muito ao nosso Mestre Jesus, que sempre está ao nosso lado, nos mostrando os caminhos a seguir, ao nosso mentor, que também está caminhando conosco durante esse momento que estamos aqui na Terra. Agradecemos a Ti, Pai. Agradecer muito, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus por mais esse aprendizado de hoje. Agradecemos pelo Evangelho. O Evangelho é um momento de conversar direto com Deus. É um momento que a gente separa para ter essa ligação mais pertinho com Ele. E que é um momento que a gente abençoa a nossa casa, a gente envolve a nossa casa com muito amor. Então, na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai estar reunido para fazer mais uma leitura do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.